E eu não sou o Lucena, sou o Quintino, sou o Quintino, sou o Quintino. Hoje no Rio, fala cariocada! Estamos aqui de volta neste 1º de outubro, dia de Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, uma doutora da igreja, para mais um Hoje no Rio, com o podólogo do Andaraí, Altair Alves. o pediatra da URCA. Quem é pediatra? Você. Tá, Antônio Mariano. Com nossa presença ilustre, nossa estagiária do Flamengo, Bruna. Esqueci o sobrenome. Dias. Diniz. Diniz. Dia. É porque é o primeiro dia dela hoje. E com nossa fonoaudióloga Ivana Lutebark. E ela é fono mesmo, tá? Não é parte da piada. E ela é estagiária mesmo, né? E ela é estagiária mesmo. Lembrando sempre que esta live também virá podcast e você pode escutar Agregador. no seu agregador predileto, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, Deezer. Você já falou Deezer? Já? Já. É que o Deezer é tão bom que eu falei duas empolgado vezes. com o Deezer. E também agora está indo para o YouTube. E quem quiser comentar, por favor, deixe que leremos aqui na live, se o Facebook não bugar e assim o permitir. E lembrando que o nosso Felipe Lucena está em casa, descansando da maratona que foi Rock in Rio e que volta nesta quinta-feira com a presença nada gloriosa de Altair Alves e Rafael Fernandes. A gente tá esquecendo os nomes hoje, né? Eu tô, cara, tô no efeito Não joga pós-Rock in pauta Rio. fora não, cara. Não, é o da Santa. Santa, A pauta eu jogo daqui a pouco. Só pra lembrar, fala o seu nome também, que... Sim, eu sou o cirurgião da freguesia Quintino Gomes Freire. Agora sim. Ele começou a live cantando Show soy Quintino, show soy Quintino. E eu sou. Depende do lugar na América. Não, Show você é tá- Argentina. A Argentina ninguém fala. Vamos começar então a live. A Argentina não merece muito respeito, né? Nossa. Ainda bem que nossa audiência na Argentina, desculpa aí pelas palavras do Quintino. Ainda bem que hein? nossa audiência é maior em Belo Horizonte. Né, Vamos começar então a live falando de um assunto inédito, coisa que a gente pouco fala aqui no Diário do Rio, que é sobre Marcelo Crivella. Mas não necessariamente do prefeito, né? Mas da bancada evangélica que está querendo travar aí o projeto do cassino lá na zona portuária. Deveria ter tirado o som. Fica legal Só alguma coisa meio comentar o Witzel, Crivella, o Rodrigo Maia, todo mundo que tem interesse pelo bem do Rio é a favor do cassino, que traria em um ano 17 bilhões de reais por ano só de injeção de Na economia. economia. Não, 28. É uma grana absurda. Pô, é surreal, 28 bilhões. E É quase o orçamento da prefeitura. não é de imposto, né? É só de Não, injeção. sim, na economia, mas assim, só o orçamento da prefeitura são 30 bi por ano. Então provavelmente eu estou errado. Mas é assim, uma grana muito alta, assim, 17. Lembrando que o Rock in Rio, só o Rock in Rio injetou 1,7 bilhões. 1,7 bilhão. Isso. 1,7 bilhão. E aí alguns evangélicos, como pessoas de alto gabarito político e de reputação ilibada, como o pastor Marcos Feliciano, o deputado Sérgio Cavalcante, dizem que são contra. Apesar de motivos religiosos, dizendo que a Bíblia é contra. Sabe onde a Bíblia diz que é contra os jogos de azar? Ela diz isso? A Bíblia Não, diz? ela não diz isso. Ela não diz, né? Em lugar nenhum. Não diz em lugar nenhum. Então, você pode, teoricamente, você pode jogar. Diz que serve para lavagem de dinheiro. Mais uma vez o pessoal confundindo a questão da religião com a questão de administração pública, né? Não, primeiro que usa a desculpa da religião, Que também não faz não faz sentido, e usa a desculpa da lavagem de dinheiro, que hoje já é lavado no Diário do Rio. Alguém avisa para ele. do Rio de Não, no Janeiro. Diário do Rio não, mas alguém tem que avisar para ele já que no Rio de Janeiro isso já é uma prática para lá de comum, né? Exato. E assim, não faz sentido. É jogar contra a cidade, é jogar contra o Estado, jogar contra o país. O que você acha? Você é a favor dos jogos? Esqueci meu nome. Eu ia falar Marco Feliciano. Era melhor ter O esquecido. nome dele é né? José Antônio Era melhor ter esquecido. Rojas Pérez Mariano Não, já errou. Santiago. Tá. Cara, eu acho, não, falando sério, eu acho que o cassino
extremamente benéfica para a economia da cidade. Não só da cidade, acho que, enfim, isso é algo que pode acabar pululando em outras cidades do país. Pô, na Argentina tem cassino, no Uruguai tem cassino, no Chile tem cassino, no Caribe inteiro tem cassino, nos Estados Unidos tem cassino, na Europa tem cassino. Por que o Brasil não tem? Porque é uma medida que foi implementada, sei lá, nos anos 40, 50, se não me 40, engano. foi isso quando quase da esposa do Dutra, a Santinha, e foi meio do nada, né? Porque porque ela também era muito religiosa, né? E acabou falando, não, isso não pode, né? Não é de Deus, sei lá o que foi. E acabou, o cassino acabou. Quebrou o Cassino da Urca, O Cassino da Urca era um cassinos edifício clássicos belíssimo, né? Aí ficou parado, virou a TV Tupi, aí, enfim, hoje né, não tem nada a ver, mas eu acho que o cassino é algo extremamente benéfico para o Rio de Janeiro. E essa história de lavagem de dinheiro... Bom, e lembrando que o jogo já é permitido. Você tem Sena, Mega Sena, a Loto Fácil, que a gente exatamente. joga toda semana. Que é monopólio do toda semana. Estado, né? Monopólio do Estado e a corrida de cavalo. A gente tem comentário aqui, a Sheila Maria Cândides, imagina, do jeito que está a nossa segurança pública, vão abrir um cassino genérico na favela. Olha, Sheila, na verdade o cassino não vai poder abrir em qualquer lugar. Vão ser, pelo projeto do Rodrigo, né? Do Rodrigo Maia, são 2 cassinos no Rio de Janeiro, eu acho, uma coisa assim. Não é abrir em qualquer lugar. E convenhamos, se abrir um cassino genérico na favela, vão abrir de qualquer jeito, mesmo sendo proibido ou permitido. Independentemente da abertura ou não de um cassino, né, em qualquer outro ponto da cidade. Lembrando que é proibido venda de drogas e algumas comunidades. Inclusive já existe cassino clandestino. Já muitos, sabe? né? Que não falta cassino O que não clandestino. faltam as máquinas caça-níqueis aí também. Aí, dobrado pra milícia. Sim. É só regularizar algo que nunca deveria ter sido proibido. Exatamente. E é uma proposta que todo o Estado é a favor, que vai trazer vai trazer uma era dourada de volta para o Rio de Janeiro. Quintino, você vai jogar? Provavelmente não, porque eu não sei contar carta, eu me jogo muito mal buraco. Então, talvez na roleta, né? Roleta é só jogar um número e deixar pra lá. For mais fácil. Sabe o que o Wesley Snipes diria, né? Quem diria? Wesley Snipes. Ah, tá. Quem diria? Sempre aposta no preto. Ele disse isso? Num dos filmes, Always Bets. Bom, pelo menos ele disse mesmo isso, né? Sim, disse. É uma de um filme. Então tudo bem. É com um amigo meu, Vinícius, ele sempre faz isso pra dizer que eu sou gostosão, sempre aposto no negro. Alguma placa menos? Eu fico procurando se alguém pegou a plaquinha menos. Eu acho que não tem placa. Para quem não entendeu a piada interna, existe uma placa aqui dizendo menos Quintino. Não, a estagiária parou de prestar atenção, cadê a placa? Ela tá querendo ver a hora. Mas, coitado, designaram ela pra fazer isso? Não, né? Acho que ninguém chegou a falar com ela. E falando em Crivellio Witzel. Mas se quiser levantar aí, ó. Pronto, levantou. Levantou menos. Vamos lá Vamos para a próxima papá falando da dupla dinâmica Crivellio e Witzel. O Crivellio comunicou ao Witzel que devolverá os hospitais Albert Schweitzer e o Rocha Faria ao Estado. É interessante isso, que o Mino César Maia ele é super contra pegar o hospital do Estado, do governo, porque é um acordo que o Estado ou o governo federal prometem devolver o dinheiro, né? Passar e nunca repassam. Eu acho uma boa medida devolver, assim como acho que também foi uma boa medida na época que a prefeitura pegou os hospitais do Estado, porque o Estado estava quebrado, ele não tinha condições de manter e a prefeitura tinha. Então, para você não parar o serviço na época, a prefeitura foi lá e matou no peito. Mas também não é algo que você tenha que manter durante toda a vida. Né? Então é responsabilidade do executivo municipal. Então também agora que a prefeitura está em baixa e o governo do estado está conseguindo aí mais ou menos equilibrar suas contas, eu acho que tem que devolver. Né? Enfim, não tem cabimento com a prefeitura. Mas acho que faz parte dessa briguinha que está entre Crivellio e Witzel, ele dá um prazo de 30 dias para rescindir. Tem aí o seu pano de fundo político que mais prejudica o Rio de Janeiro do que beneficia. O Crivellio não é muito interessado na cidade, né? Ele é... Não é muito, não. Não é nada interessado. Zero interessado. De acordo com fontes do município, o Whitson teria honrado o compromisso estipulado em junho de repassar 6 milhões mensais para ajudar na manutenção de hospitais municipais. Pior que eu nem sei se pode ser verdade ou mentira, né? É uma fonte do município, mas 6 milhões é muito pouco no orçamento, dentro do orçamento. 6 milhões não é nada, pô. É bicharia. Então, assim, como eu falei, só o orçamento da prefeitura são 30 bi. Mas com uma mente farrapada aí, né? Mas, pô, 6 milhões e nada dentro desse orçamento O orçamento da saúde, então, que tem os 25%, 20% do... um quarto. Então não é quase nada.
Lendo o comentário aqui, o Lucimar Freitas pergunta se vai ser na Urca o Eu acho cassino. Acho que os moradores da Urca seriam terminantemente contra. Não, o morador da Urca é contra tudo, né? Lembrando que o Arthur Mariano também é contra tudo e mora na Urca. Mas a ideia do cassino, a ideia do Crivella e de outros é que seja no Porto. No Porto. Teria um acordo com um multibilionário de Singapura que já tem alguns cassinos em Las Vegas, outras cidades do mundo. Seria um cassino, assim, parece que o cara investiu 1 bilhão para... Não, tem que continuar revitalizando o cassino do Porto ia ser uma coisa absurda. Esperamos que vá para frente. Se não com Crivella, queremos nós que não em 2022, com outro prefeito. 2021. E a Elizabeth lembra que é só não ir jogar. Exatamente o que você tinha comentado aqui. Quem não gosta de jogos de azar, como a bancada evangélica, é só não ir na primeira vez para não se viciar. Já não bebem, né? Tem uns que não bebem, é só não beber, né? Agora, quem proibir a bebida também? Não dá, né? Pô. É que nem restaurante vegano, né, cara? Que não serve carne. Acho absurdo. Uma churrascaria serve comida vegana. Não, tudo bem, o restaurante vegano não serve carne, mas nós que comemos carne não frequentamos restaurante vegano. Mas se me levarem? Aí, sei lá, cara. Aí você tá errado. Provavelmente. Olha a plaquinha a menos ali. Só mais uma coisa aqui sobre o... Cassino? Sobre o cassino. Eu esqueci completamente. Do que você ia dizer? Exatamente. Daqui a pouco você lembra. Eu lembro. Daqui a pouco você lembra. Não dormiu bem hoje não, né? Cara, até que eu dormi... Não, acordei cedo. Hoje eu tive que vir cedo pra cá. Acordou antes das 11 ficou assim. Vamos seguir então, verdade. agora a gente vai para os bastidores da política aí do governo estadual, porque o Witzel, segundo uma reportagem do jornal o Globo, ele teria se afastado do Rodrigo Amorim, que criticou essa postura do governador, dizendo que ele transformou uma relação fraternal e institucional. O Rodrigo, inclusive, votou ontem contra a aprovação das contas do governo Pezão e Dornelles. O que era importante, mas era do outro governador, mas era importante porque as contas do Witzel vão ser parecidas. E o Amorim, ele é um cara que gostava mesmo do Witzel. Eu fui no gabinete dele e tinha uma foto lá do governador. Uma foto que é de um quadro? Num quadro, tem uma foto do governador e do presidente, Bolsonaro. E se afastou, mas se afastou até por devido aí a relação do Flávio brigando com ele. Sim. O Witzel, a gente vai falar disso, não tá na pauta, então eu vou falar disso. Fala, já entra no assunto. Eu fiz um texto de opinião hoje, comentando que o Witzel, ele fala demais, assim, ele é meio falastrão. É o que promete muito, demora muito para... Então, assim, com a própria questão com o PSL, ele quer ser candidato a presidente em 2022. Não está nem no primeiro ano de governo, não tem assim, nenhum resultado relevante. Uhum. O que ele fez no momento? Eu concordo, tem bons índices da segurança pública. Eu concordo com a política de segurança pública, eu sei que você discorda. A nossa redação discorda, mas... Nem todo mundo, né? Acho que a gente não fez uma enquete assim para ver quem discorda e quem não discorda, mas eu acredito que a maioria discorda. Mas só que ele para que assumir que é candidato a presidente? Gente, ele é um juiz que acabou de se eleger, governador. Eu acho o seguinte, não votei no Witzel, enfim, isso na época era claro e notório, mas também, sendo franco e justo, também não sou lá muito a favor da política de segurança pública dele, mas também os números são inegáveis. Claro que, primeiro ponto, ele soube dar continuidade ao que a intervenção federal fez no estado do Rio de Janeiro. Sim. Então ele podia muito bem largar tudo de mão e fazer tudo do zero da cabeça dele. E ele não fez. Então, primeiro ponto de mérito dele. O segundo ponto, eu acho que a gente tem aqui, 8, 9 meses de governo. Tudo bem, não são os 100 primeiros dias que, de fato, não aparece nada. Mas ainda assim, eu acho que algumas coisas estão começando a aparecer. Por exemplo, a parte do turismo, o secretário de Turismo, Otávio Leite, ele está empenhado em fazer o Rio de Janeiro a nova capital do turismo do Brasil. Tanto é aquele vídeo que ele lançou semana passada, que até o Diário republicou, é sensacional. Enfim, eu venho conversando com alguns amigos que moram fora, e eles sempre dizem, cara, toda hora eu vejo propaganda do Rio de Janeiro no YouTube, no Instagram, não sei onde, na tentativa de atrair turismo.
Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai vendo. Eu acho que ele tá... Como ele é candidato a presidente, eu acho que ele botou na cabeça assim, bom, eu tenho que fazer um bom trabalho, senão esquece. Mas o que eu vejo o problema dele, assim, o turismo, a gente sempre elogia aqui, Sim. é que ele não desce do palanque. Você parece Ele- a campanha terra. A campanha já acabou, sim, já foi eleito, essa, né? assim, e é um falastrão. Vou falar com a Disney pra vir aqui pro Brasil. Uma Aí coisa a que Disney é- falou, é- não tem nenhum objetivo de ir. Sim. Até porque a Euro Disney não é um sucesso, né? O que é um sucesso é a Disney de Orlando e da Califórnia. Ele Mas eu acho que isso é um problema não especificamente dele. Eu acho que isso é um problema de quem não foi forjado na política ainda. Por exemplo, o Dória. O Dória, que enfim, um empresário de sucesso, etc., já tinha sido prefeito de São Paulo e ele, governador, vem dizer que chega a cavalo em Deodoro. isso foi Enfim, isso é uma coisa... Mas tem outros Mas é outra declarações, coisa assim. do falastrão, tanto dele do Crivella, que foi a questão do autódromo. Trazer o autódromo já pra vai cá, estar né? funcionando esse ano. Uhum. Ano que vem já vai ter corrida. E a obra, que era começar em setembro, não começou por entraves burocráticos. O que falta nele, e essa é a minha impressão, fala menos, né? Tenta. Ele ainda. O turismo tem, na segurança pública. Mas o que ele tem para mostrar? Até agora é só promessa. É só uma coisa de. Deixa eu ver, se depois de um ano continuar só nas promessas e não tiver nada, aí... O Bernardo Caixa fala, né? Pelas últimas movimentações, a ambição de Whitson pode ser sua ruína. Que eu falo assim, pra que você falar que é É candidato? isso, exatamente isso que o Quintino tá levantando aqui, né? Essa questão de... A estratégia é equivocada, né? Se ele tá Eu visando também não, eu a também acho, presidência, eu né? também acho. De Eu ficar falando, ele tá nem um ano no eu cargo. como cientista político, como analista, acho que é uma estratégia equivocada. Sim. Ele podia trabalhar como, mas não falar nada. Falar, não, Até porque você não entra no sol logo de cara, senão você se queima. E que as pessoas Mas- falassem, né? Mas não que ele se pronunciasse oficialmente. Já E ele cometeu um Ah, erro para mim crasso, que foi nomear como secretário da Casa Civil o André Moura. André Moura é um deputado, é um ex-deputado que enrolado em escândalo, com processo no STF. E o Witzel, ele tem uma política ali de mãos limpas, pão na cabecinha de bandido. Você não pode admitir que o seu chefe da Casa Civil esteja sendo processado por homicídio. Sim. Que esteja sendo processado por improbidade administrativa. É um péssimo sinal que ele dá para o Estado. Ele está sendo... estava sendo, pelo menos, sendo salvaguardado pela imprensa, que estava evitando fazer muita crítica. Mas isso, eu acho que Cabral deixou aí a pessoa tão traumatizado que botar um cara desse é capaz de gerar uma crise desnecessária para o governo dele. Veremos. Ele criou uma própria crise, como faz o Bolsonaro, né? Cria crise. De ficar, justamente de criar crise só de ficar dando declarações, enfim, ora polêmicas, ora promessas impossíveis de cumprir. O Gabriel Salvador pergunta o que vocês acham do Whitson e a ONU. Bem, ele não vai poder ir à ONU porque ele é governador, né? Mas e pedir para fechar a fronteira, ele não pode pedir à ONU, ele tem que pedir ao presidente. E não vou fechar outra falastronice. Essa fala dele, eu até acho que ele falou mais no sentido do fechar, no sentido do monitoramento ser mais rigoroso, né? Ele falou literalmente Apesar vamos fechar, que eu ele não concordo pode fazer plenamente nada. com ele, assim, as armas vêm desses países. As armas vêm, mas não dá pra fechar a fronteira. Não dá pra fechar a fronteira, Não dá pra mas fechar a fronteira. ele tá certo, que aí é a parte que eu falo que o Witzel acerta. A política de segurança dele, ao contrário do que as pessoas imaginam, tem um quê de inteligência por trás. Ele já está começando a lutar contra essa questão das armas, que é uma luta que não tinha anteriormente, né? Não. Era uma luta só contra o tráfico de droga, drogas, tráfico. que é uma luta perdida. Sim. Você luta contra o tráfico Tomara de que armas. essa parte da inteligência vá para esse caminho também, né? Em relação a essa política que de confronto novamente é desenfreada. resultado da intervenção federal feita no ano passado. Verdade. Que criou toda essa integração e essa comunidade de inteligência no Estado do Rio. Então ele está com a faca e o queijo na mão. Se ele conseguir isso, ele se elege em 2022, sem a necessidade de ficar dizendo que é candidato. Sim. Mas sabe o que é? Vontade de dar entrevista. Pois é, tem essa coisa midiática também, né? Tanto nele quanto... O Crivella Dória. nem tanto. O Crivella agora porque ele tá tentando tirar o pré-candidato, foco aí, né? Ela nem precisa proximidade das abrir a boca eleições. já Não, fala e tem besteira Record, naturalmente, né? Mas é porque acho que o Witzel, como ele não tinha muita mídia em cima, Sim. ele falou, não era político, Sim. agora que todo mundo quer É conversar. questão de vaidade mesmo. Vaidade. E lembrando sempre, meu caro Altair e meu caro Antônio Mariano, que esta live e o podcast, se você estiver ouvindo,
tem o patrocínio da Sérgio Castro Imóveis, com 70 anos de tradição no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, uma das principais imobiliárias de imóveis comerciais do Rio de Janeiro. E crescendo nos imóveis residenciais. Exatamente, com a Casa de Laranjeiras. E se você estiver escutando um podcast, agora é a hora daquela propagandinha dos anos 30, 40, 50, 60, por que não 70? Eu não sei, eu não era É uma vivo. propaganda que atravessa as décadas. Atravessa as aí, né? décadas. Então, Propaganda da empresa que resolve. aí, você sabe, Ele tá à ponta da devia linha, estar na né? live todo dia. Diário do Rio na veia, irmão. E agora já pode voltar porque já fez a Agora propaganda. não tem musiquinha na live, tem só no podcast, né? Vamos falar então da CPI das enchentes, né? Matéria que foi publicada hoje no Diário do Rio. Pô, antes de você entrar na CPI das enchentes, Sim. a Berenice, acho que a Berenice, que estavam tentando a CPI da censura, né? E na Câmara. Bienal? Da Bienal. É. E todas as CPIs, antes do Jorge Felipe fazer amizade com o Crivella, passavam. Agora não passou. Agora não passou. Hoje, inclusive, teve votação do recurso do vereador Renato Cinco, que era o autor dessa CPI, e ele não conseguiu, perdeu fragorosamente. Quer dizer, o Crivella tá bem na Câmara, né? Acho que a questão não é que ele está bem. O Tem a bancada evangélica. O Jorge Felipe conseguiu segurar, ele, enfim, deu a justificativa dele, o Renato Cinco entrou com recurso, coisa que é natural. O problema era o tema. A questão não é o Crivella, o problema é o tema. Então a bancada, como a Câmara é um pouco mais conservadora, ela acabou se unindo e barrou por causa disso. Que era uma CPI que merecia, né? Sim, O Crivella passou dos limites como chefe do Poder Extrapolou, Executivo. né? Extrapolou. Bom, agora voltando aqui para a CPI das enchentes, a matéria, como eu disse, que está no site do Diário do Rio, lá com todos os detalhes, somente 7 das 22 obras em áreas de risco estão em andamento. Que é aí que a denúncia é feita pela CPI das enchentes, presidida pelo Tarcísio Mota. Isso foi uma coisa que o Tarcísio falou quando a gente fez a entrevista com ele, né, aqui no Mesa Viva. Era que ele queria ver como é que andava, ele queria mais do que responsabilizar a questão das enchentes, mas ele queria mais prevenir. E aí veio isso, né, que tá tentando fazer um trabalho de prevenção e só 1/3 das obras estão acontecendo. E aí, enfim, acontece a CPI para quê? Né? Não, e detalhe. Se o executivo não faz a sua parte. Já estamos em outubro. Sim. Dezembro começa a vir as chuvas de verão. Sim. Janeiro, então, irmão? Janeiro, fevereiro, não vai segurar. E, assim, o Tarcísio falou isso no Mesa Viva, né? Também, né? Vai ter chuva, vai ter desastre. Sim, não precisa ser de engenho, né? E aí o prefeito ou o secretário dele vai dizer: não, essas chuvas foram atípicas. Atípica é não ter chuva. Todo ano tem chuva típica. Exatamente. O caso isolado número 9. Porque é que nem ontem. O nosso Rafael Fernandes aqui falando de futebol, que tem Flamengo e o Grêmio joga melhor na chuva. Eu falei, pô, mas no Rio quando cai não chove, pô, cai temporal, né? Aqui chove bastante também. Agora, Samuel Cristo, o Rio deveria virar uma cidade-estado. Pessoas que apoiam que o Rio vire um segundo Instituto Federal. Há um texto no Diário do Rio sobre isso. A deputada federal Clarissa Mateus, né? Não, Clarissa o nome dela é Garotinho. Mateus, mas a Luz Garotinho. Ela acabou de passar um projeto de lei, criar um projeto para dividir um fundo, né? Que o Instituto Federal recebe. De quanto? Você lembra? Não lembro. Eu sei que viriam 9 milhões para o Rio. Né? O Fundo Constitucional quer dividir com o Rio de Janeiro agora, porque o Rio perdeu muito depois que saiu a capital da cidade aqui. Você sabe que, só uma curiosidade rápida, a Alemanha, se eu não me engano, Bonn era a capital antes de Berlim, quando ela era dividida. Então, quando houve a reunificação da Alemanha, paulatinamente, todos os órgãos, a maioria dos órgãos federais foi sendo transferida de volta para Berlim, né? Para a capital da Alemanha unificada. Alguns órgãos foram obrigados a ficar em Bonn, para não perder o seu relevo, e Bonn recebe, todos os meses, um fundo do governo federal para continuar se mantendo por causa da perda do fato de ser a capital da Alemanha. Porque a fusão, a perda assim, foi uma coisa absurda, já perdemos muito, e a fusão ainda foi pior. Foi. Porque foi uma fusão sem votação, foi uma fusão feita pelo governo militar, sem estudo. Não, e o pior é que quando era o estado da Guanabara, a gente recolhia impostos municipais e estaduais.
Agora não. Com a fusão, você passa a recolher só impostos municipais. Porque os estaduais passam a ser divididos com o estado do Rio de Janeiro. E lembrando que a prefeitura tem muito funcionário público herdado do da estado. Guanabara. E muitos gastos herdados do estado da Guanabara. E o Rio de Janeiro, apesar de ser o nome do outro estado, não é socialmente, culturalmente, parecido com... Não, a diferença é enorme. Às vezes não. Você chega em Niterói, cara, que é só atravessar a poça. É aqui do lado, Tem outro sotaque e tem outros nomes para... outros nomes para diversas coisas. Joelho lá é italiano. Italiano, exatamente. Então você vê, o há clássico, uma diferença isso. cultural. Eles não falam falam de, por exemplo. Sim, também. Só pode chamar biscoito de bolacha. Não, aí não, a gente vai Niterói. ter problema, Aí a não faz gente isso pega em não, armas né? e pega independência. Menos. Menos, Mas ao assim- menos pra mim agora. Mas assim, o Rio se transformar em cidade-estado não é ideia. É uma ideia que o pessoal tem e que deveria voltar a ser discutida. Mas, eu também acho, mas é difícil. É difícil. Mas tudo é difícil, né? Quer destacar algum comentário ou podemos seguir? Não, às vezes tem comentário que não dá pra ler, tem comentário que não aparece. Tá, o que o Tino tava falando agora sobre projeto de lei, né? E a próxima pauta aqui da live é que a Alerj aprova projeto que permite que o aluno troque ensino religioso por reforço escolar. Eu acho bacana. acho Ideal, o acho Estado, que o Estado é O laico, Estado é laico. não pode obrigar. E é interessante, e outra coisa, assim, o ensino religioso tem que ensinar a religião da pessoa. A pessoa pode ser da Umbanda, de espírita. Sim, há uma diversidade religiosa muito É. grande entre os alunos e... Pode ser Jedi, por exemplo. Também. Eu queria responder no censo. religião? Qual a sua religião? Jedi. Na Inglaterra dizem que a terceira é a maior religião. Eu vou responder isso. Você acredita na força? Claro que eu acredito na força. A minha cachorrinha Leia também acredita. Ela fica olhando pra porta até abrir. Inclusive, eu acredito nos midi-chlorians. Não, aí a gente vai ter uma discussão que não cabe no Diário do Rio, caberia em outro podcast, no Jovem Nerd, talvez. Mas a minha cachorrinha, ela acredita na força e funciona. Porque ela fica olhando, eu vou lá e abro a porta. Se você não sabe o que são midi-chlorians, se você não sabe o que é a força, se você nunca viu Star Wars, você está errado. Erradíssimo. Muito errado. Cadê, Bruno? Só não pare de assistir favor. o Diário do Rio. Isso. Vê-se que a estagiária nunca viu Star Wars. Cara, estagiário, nunca viu Star Wars. Você não perguntou isso na entrevista, não? Eu te perguntei isso na entrevista, né? Ela tá indignada lá, ela dizendo falou que não gostava e passou a gostar. Porra, mentiu feio, hein? É. Mas já foi contratada, né? Fazer o quê? Mas continua, mas assim, boa proposta. Eu não sei qual foi o deputado que você não botou aqui. Não botei, mas eu também não lembro. Essa matéria não tava Mas deve ser o no deputado diário, pessoal, né? provavelmente, que é bem uma pauta deles, né? É. Tem Não foi boas um de- ideias, né? Tem sim. Não, acho uma boa. Acho que, enfim, é isso, né? O Estado é laico, você não tem como obrigar. E o reforço escolar é sempre O ótimo. Estado é laico, mas não é judeu. Não é judeu. Mas Meu não é Deus. ateu. Lembrando que Israel, o Estado é judeu. Não, sim, tem estados que têm sua religião. Vamos seguir com os projetos de lei aqui, ó, porque o vereador quer dispositivo sonoro avisando de portas abertas em ônibus. Esse tem o número do vereador, que é também do O pessoal. vereador Paulo Pinheiro, do Pinheiro, Pensão Pessoal. Nossa estagiária está indo embora. Até tem terça. horário, né? Não pode ficar até altas horas. Leva seu saquinho de caldo de Damião. Assim, para que dispositivo sonoro na porta para avisar que a porta é aberta? O motorista de ônibus, quando o ônibus anda, ele sabe que a porta está aberta. Mas esse dispositivo seria para avisar o motorista. É para avisar o motorista. Não é tipo um dispositivo onde o passageiro pode apertar e avisar o motorista. Não é isso. Não, é pro pô, motorista. Cara, já andou de ônibus? Várias vezes. dia. O passageiro não avisa? Piloto, a porta tá Padrinho, a aberta. porta tá aberta. Então, isso... Ele já avisa, É cara. pro motorista isso? O Paulo Pinheiro, E se o ônibus estiver vazio? Porra, ele escuta o barulho lá de fora, né? não escuta. Não, e teoricamente o projeto é pra evitar que as pessoas caiam. Cara, eu acho até uma boa, porque eu vou te falar, eu acho que o motorista não percebe muito que a porta tá aberta às vezes, não. Percebe, cara. É que eu já falei motorista. Você já andou de ônibus? Porque sabe o barulho que faz dentro do ônibus pro motorista perceber? O motorista percebe, cara. Ele percebe Motorista só não é bobo, olhando não, pelo- cara. pelo- É que tem motorista que é filho do cramulhão, cara. Porque às vezes o cara faz uma viagem em trecho longo com a porta aberta, assim. Né? Cara, motorista do Caxias Freguesia, ele vai... esse aí não tem regra, não existe regra pra ele. É um parâmetro muito Ele complicado. assim. passa dos limites da física. Pois é, a porta aberta é o menor dos Pô, tem problemas. um motorista do ônibus que vai com o frescão, né, então. Então não escuta Ah. barulho. Mas o motorista, ele me odeia. Ele me odeia. Porque é só eu entrar no ônibus que ele dá uma acelerada e uma freada. Pra eu dar aquela, sabe? Pra eu dar aquela caída. E quando eu me levanto pra descer, ele faz a mesma coisa, cara. Cara, o pior é que foi hoje ou ontem, ele tava reclamando no grupo do WhatsApp. Ele tá falando, porra, esse motorista me odeia, não sei o que, não aguento mais.
É sim, mas ele me odeia, cara. Eu tenho certeza. Primeiro que eu dou bom dia, boa tarde, sempre feliz. Eu acho que ele é contratado dos outros veículos de imprensa. Pode ser, cara. Sim. Pode ser, sei lá, ligado ao Crivella. Olha aí o flagrante de irregularidade. Mas Conclui ônibus? É boa ideia, isso gostou, né? agora, Gabriel Melgaço, dá pra ver. E tem onde que a porta fica pitando enquanto está aberta. É isso que ele quer, que fica pitando. Não vai adiantar de É nada. porque, teoricamente, o ônibus não deveria conseguir andar com a porta aberta. Exatamente. Mas Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro, né? Cidade das gambiarras. O submetiu a favor que tenha efeito sonoro diferente no VLT. Já saí, pulei de uma pista para outra e tomei susto. Ah, porra, submetiu, pelo amor de Deus, Submetiu. cara. Pé, 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 você escuta vindo atrás. Pé, 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 vindo da frente, cara. Isso, pô, Subtil. pô, efeito Doppler, cara. E ele favorável que caixinha de freguesia tem vários efeitos sonoros. Cada janela é um som. Cada Cara, janela, caixinha de freguesia, cara. Você nunca andou no caixa de freguesia? Só não sabe que tá isso uma perdendo, vez, cara. É uma experiência Eu vou andar de sensacional. tirolesa no Rock in Rio, cara. Caixa de nada freguesia. Qualquer dia o Rock in Rio vai botar lá o caixa de freguesia. Pô, já pra ficar pensou, rodando cara? lá. Pro pessoal, entra aí. Todo mundo. Enfim. Highway to Hell aí já é o. já é o caixinha de freguesia. Não tem ninguém com a plaquinha de menos mais aí, né? Então, a Ivana tá, pronto, levantou. Podemos? Ao Jamil Jorge, lembrando que hoje é dia dos idosos. Parabéns a todos os idosos, em especial nosso eterno prefeito César Maia. O cara gosta do César. Valeu, Jamil Pô, do Meyer, né? Pô, mas aí foi falar logo no dia do idoso, também é dia do vereador, e o César Maia também é vereador. E idoso. Idoso, é um vereador idoso. Então, parabéns a todos os idosos e vereadores idosos também. Caralho, cara, você foi muito longe nessa. Parabéns para todo mundo, né? São 3 grupos, né? Não, vereador idoso é um grupo. É, um grupo, já é outro grupo. Enfim. Quem são os vereadores idosos? Jorge Felipe, Tereza Berg, né? Tereza Berg tá o quê? 93? O que isso, cara? Não, pô. calma, deve estar com 60. O marido dela que tinha 90 e pouco. É, mas faleceu. Papo afeto, né, cara? Bom, vamos seguir com a live aqui, porque partes não tombadas do Moinho Fluminense começaram a ser derrubadas. O Moinho Fluminense foi vendido para Autonomy Investimentos. Qual o nome? Autonomy Investimentos e Affiliates. No meio do ano. Tem investimento. E é muito interessante que tem dessa Investimentos, né? Você que botou errado. Não, eu copiei e Luciano. colei só. Eu acho que o mais interessante é que essa notícia foi dada com exclusividade pelo Diário do Rio. A gente ia chegar nessa parte aí. Mas o bom. bacana é porque significa que eles vão investir mesmo ali. Sim. Porque havia um projeto, aí o Porto entrou numa decadência, só que o Porto tá voltando. Sim. Então, vamos ver o que vai ser ali, porque a gente não sabe ainda. Mas é algo bacana. Não saiu ainda o projeto, né? Só que eles compraram. Só que eles compraram. São 27 mil metros quadrados. Pô, é gigantesco. É muito grande. E a Sérgio Castro Imóveis tem uma filial lá, que é a Sérgio Castro Porto Maravilha. Hoje vocês estão com os dois ganchos que eu ia fazer, vocês já pegaram aí, mas tudo É bem. claro, tem que... Mas tá aí, você é Botafogo, você Eu tô tá ficando esperando, pra tô trás. só... no- Gabriel Melgaço É. de César Maia é o melhor prefeito de todos. O Talvez, comentário mas- do amigo internauta, tem que ser ali, tem que ficar registrado aí. Eu sou obrigado a subscrever. Mas se a pessoa que vamos pegar como comparação, né? Quem foi o prefeito do Rio, né, da cidade? Bom, daqui pra trás. Crivella, Eduardo Paes, César Maia, Conde Conde, César Maia, Marcelo Alencar, Saturnino Braga, e Clabin, né? Israel Clabin e... Porra, eu vi esse nome ontem, não lembro. Assim, você não tem muito o que comparar também, né, cara? É. É como dizer que o melhor daqui dessa live sou eu. Ah, mas o que é isso? Mas Não aí seja eu sou tão duro obrigado consigo a não mesmo. subscrever. Eu imaginaria que não. Vamos seguir então com as questões Rosa de... Fernandes está bem idosa, dizendo aqui o Jamil Jorge. Acho que não. A Rosa Fernandes é tão... Pô, né? Tá bem Mas a idosa, Fernanda é a muito pessoa elétrica. falou. Ela tem mais energia que nós 4 aqui juntos. Pô, bota energia nisso, cara. Se o pessoal vê que idade não é sinônimo Eu acho que de... se ligasse um eletrodo nela, é capaz de alimentar de energia uma cidade de médio porte. Porque a mulher é elétrica, cara. Bom, seguindo a editoria de obras, a Praça Seca, a querida Praça Seca aqui do Quintino, que o Quintino mora na Praça Seca, mas enfim, viveu muito tempo lá, não é isso? Viver, nascido e criado. A Praça Seca vai passar por uma revitalização. Na sua época teve, não? Teve, a Praça Seca, ela já foi uma grande praça só. Depois do período César Maia, ela é dividida para Cândido Benício duplicar, porque não dava para ficar do jeito que era. Passou por uma revitalização, melhorou.
O Coreto passou por uma revitalização, passou a ter uma feirinha ali. Tá precisando mesmo. Vai ter câmera de segurança, Wi-Fi. Só que a coisa que eu mais quero, que é o chafariz voltar a ser um chafariz, que quando era pequeno era lindo, era um chafariz enorme, tinha grama. Na época, né, assim, 40 anos atrás, Não, isso quando você era criança, quando né? eu era criança, lá pros anos 80, e não vai voltar a ter o chafariz, eu acho. Eles já descartaram que não vai ter chafariz? Não Eu já existe? perdi a esperança, cara. É que nem vocês dois com o Botafogo. O Botafogo vai ser campeão brasileiro? Vai. Mas Você sabe que não vai. tem chance ainda. Vai, Matematicamente quando não os tem irmãos chance. Moreira Salles comprarem o Botafogo e contratarem o Messi. Sim, viu? Então assim, vai voltar a ter... Mas existe essa possibilidade. Se o Bruno Casorrilo for prefeito, eu faço... Pô, Bruno, um favor especial pra mim, bota... Eu acho que o Chafariz Diário lá, do ó. Rio tinha que como é que é? Adotar o chafariz, fazer ele funcionar de novo. Pô, o A Diário do gente Rio pode já tá revitalizando O Arco do Teles. o Arco do Teles, cara. Pô, você quer que eu bote chafariz? Aí é demais, né? Então eles podem... Você vai ter garageamento, posto da guarda municipal, e já tá começando, já estão montando quiosque. Pô, vai ficar, se for tudo isso mesmo que tá descrito aqui na matéria, vai ficar bacana, né? E você sabe por que o nome da praça é Praça Seca? Você Você sabe? explicou um Você dia. sabe? Tem a história da Praça Seca no Diário do Rio, se você quiser ler, escrito pelo nosso glorioso Felipe Lucena. Era Praça Visconde de Aseca. Aí virou uma Praça do Aseca. Aí foi diminuindo, foi Praça enxugando. Seca. Enxugou Praça tanto que Seca, ficou seca, né? né? A Rupitela, Praça Seca. É que nem o viaduto dos Cabritos. Acho Que é Campo era- grande, né? Que era viaduto do quê? Oscar Brito. Oscar Brito. isso. E Era virou- Oscar Brito, nome de um cara que eu não sei o quem nome é. assim. E aí, o viaduto do Oscar Brito, viaduto dos Cabritos. Ilha de Guaratiba, que não é uma ilha. Né? Era do William de Guaratiba. É um carioca aí, sua criatividade. Sempre. Sempre. Tem um post muito bom no nome dos bairros no Diário do Rio, pra quem quiser procurar lá. Eu já vi o do Andaraí também, tá bem legal. Por que Andaraí? Andaraí significa Rio dos Morcegos. Tem muito morcego? Costuma aparecer uns à noite ali, que é até meio assustador. Ainda bem que à noite, se o É, morcego é, aparece de Se manhã... fosse de dia, eu ficava Não, ele preocupado. aparece, mas não dá pra ver, que ele tá dormindo, tadinho, lá no buraquinho, na caverninha dele. Vamos continuar a pauta. Não, mas é legal, cara. E agora é um bloco muito bom, cara. Qual é? Agora é o bloco do Rock in Rio. Lembrando que estamos fazendo uma cobertura muito especial. E esse fim de semana especial a gente quer matar o nosso pobre Altari Alves. Que já nem começa no final de semana, o Rock in Rio já retoma ainda os Na trabalhos quinta. na quinta-feira. Quinta, sexta, domingo você estará lá. Sábado e domingo estarei lá. Sem hoje no Rio, terá hoje no Rock in Rio, vamos fazer a live lá do... Rock in Rio. Hoje no Rio, no Rock in Rio. Hoje no Rock in Aí você Rio. falou, tem que gritar desse jeito? Tem também. Cara, Eu Tem não Ainda bem que- consigo. ainda bem que não é a ele que Ivana, vai, que é a né? nossa fona, que vai ficar desesperada se a gente ficar gritando. Ela fica. Rapidinho, Gabriel Melgado, se não melhorar a segurança, combater a crise dos cracudos, nada vai pra frente. Falando da Praça Seca. Praça Seca. Concordo plenamente. Cracudo é um grande problema. Cracudo. Não é Cracudo. cracudo, cara. Cracudo. São dependentes Dependente químicos. químico. Dependente em quê? Crack. Não, tudo Logo é cracudo. Cara, pra que isso, Cracudo cara? é feio. muito É feio. Feio é o cara ser viciado em crack. Nós somos jornalistas, né? A gente não pode escrever cracudo lá, mas se a gente escreve os cracudos da Praça Seca. Feio você falar Rock in Vamos Rio. voltar pro Rock in Rio, que vai É. ter. A gente fica sem hoje no Rio. Tem hoje no Rock in Rio, que é de uma edição logo que eles chegam ali por volta de 2 Isso. horas da tarde. Isso. E outra por volta de 6 horas. Antes do Do primeiro show do Palco Mundo. comentando ali, na primeira, comentando como está o tempo, chegada, etc. Sim. Do que vai acontecer, um pouco do dia anterior. Vai ter textos saindo toda hora, né? Como já ainda tem, com... Tem show de tem texto de resenha de show, tem texto falando de infraestrutura, do que está acontecendo no Rock in Rio, eventuais problemas podem surgir, enfim. Cobertura é completa, fala de absolutamente curiosidades. E quais são os shows dessa quinta-feira? A gente vai ter um monte de show, mas como headliner, com a atração principal da quinta-feira vai ser o Red Hot Chili Peppers, que pela enésima vez tocando aí no Rock in Rio. E tocando sempre com o Capitão Com o Inicial. O Capitão Inicial abre os trabalhos do Palco Mundo. Dinho na muito quinta-feira. amigo do Flea. É Flea, não é? O Flea é o baixista do Red São Hot. muito amigos. São muito amigos, né? Se encontram sempre. Sim. O Dinho sempre, como sempre, achando que tem 15 anos de idade, gritando... E aí vai ter Capital, vai ter também o Panic! At the Disco e o Nile Rodgers, que é um guitarrista muito bom também. Ou seja, só conheço o Red Hot e o Capitão. Conhece, não, conhece metade. Você nunca ouviu? Quê? Você nunca ouviu Panic? Nem sei que... Cara,
Eu só vi Todo Mundo em Pânico, cara. Todo mundo em panic, só que ele viu. E aí, E lá, cara, bacana, tem uma sessão de achados e perdidos, né? tem a seção de achados e perdidos, tem uma matéria também no site do Diário do Rio, Com quase Com mil quase pertences 1.000 pertences Ou devolvidos. seja, nós podemos confiar no ser humano. Pode. Eu prefiro confiar no meu cachorro. Mas também não custa nada ir lá na sessão de dá um achados e voto de perdidos. achados e perdidos lá que É. pode ter um documento. É que às vezes roubaram meu celular, viu? Você só perdeu. Também, exatamente. E certamente, esse cara deve estar com um monte de identidade pra separar, isso deve dar um trabalho. Agora, danado quem for no também. Rock in Rio e perder a dignidade, pode ir no Achados e Perdidos? Aí tá perdido só. Só tá perdido. perdido. Aí não acha, não. Aí não acha nada, tá só perdido. Cara, sabe o que é muito doido? Eu fui no Rock in Rio no sábado. Fui ver o Foo Fighters. Que, aliás... Porra, agora que o vocalista show. parece muito baterista do Nirvana, né? E parece o Benito de Paula também. Também. Lembra muito o Benito de Então, Paula. eu tava lá, eu fui ver o show do Foo Fighters. Que, aliás, tremendo show do Tenacious D também, sensacional. Porra, showzaço, eu não sabia que o cara fazia... Eu vi o filme, né? Sim. Mas eu vi uns Filme trechos... É minha adolescência, pô. Quê? Esse filme é minha adolescência. Pô, tua adolescência foi 3 anos atrás pra mim, cara. Eu tava começando a morar em Ivana. Você tinha 14 anos. Tá. Tá, e aí? Aí você viu o show do... Não, aí o que eu ia dizer, você falou da dignidade. 3 bêbados vieram falar comigo assim, ué, cara, eu tô muito bêbado. Aí eu falei, daí percebe-se. Pô, então, onde é que eu arranjo mais cerveja? Aí eu tava no terceiro eu tava perto da Domino's. Aí eu falei, ali, ó. Aí ele olhou assim, aquilo ali é dominó, amigo. Eu falei, mano, mas lá vende cerveja. Não vende não, cara, ele vende dominó. Caralho. Vou dizer, olha só, pro chá do cara, o cara não tava bêbado não, tá? Tinha que Não, falar outra lá, coisa. lá tem cerveja, tem tanta Agora, cerveja eu que estão pensei numa vendendo. coisa, né? assim, Não, e o primeiro falou assim, amigo, pô, me desculpa, mesma coisa, pô, me desculpa, eu tô muito bêbado, aham, tô percebendo. Não, então, onde é que fica o palco de música eletrônica? Eu falei, ih, cara, esse vai daí pra baixo. Esse não tava bêbado também não, cara. Esse tava alto, tava em outro estado. Mas eu queria perguntar uma coisa. Por que tem gente que acha que dá pra assistir show no Rock in Rio olhando o celular assim? Que fica filmando toda hora a pessoa. porque eu Uma queria dizer pra crítica, pessoa- você tá fazendo uma crítica. Eu tô comentando que a filmagem, se você filmou assim, vai ficar uma porcaria. Vai ficar uma porcaria. Você não vê o show, os teus amigos não estão vendo o show, tirar uma foto, bacana. Filmar o show, pra quê? De repente faz Cara, uns 10 segundos ali do, Em 10 do segundos. stories, do Como Instagram. você botou, tua história vai ficar desfocado e com Vai som ficar- estourado. e com o artista do tamanho de uma azeitona ali também. É. Eu vou te falar, eu não gosto muito de filmar o show, até, enfim, Tira uma a pessoa foto. a pessoa fica sempre com o celular, então fica te atrapalhando. Mas, assim, quando é uma apresentação que, porra, foge da curva, tipo, porra, uma coisa... O cara tá fazendo um solo, não sei o quê, uma música que você gosta muito, eu confesso, eu gravo ali 15, 20 segundos e tal, É, isso mando pros meus amigos, ponto. Ponto. Mas, tipo assim, eu não... Gravar o show inteiro aí também já é demais. Cara, é que nem gente que vê queima de fogos filmando, aí fica olhando aquilo. Cara, Porra, não adianta, curte a cara. queima de fogos. Cara, curte a vida, cara. Sai do celular, quer dizer, eu fico o celular o dia todo. Mas não precisa ficar filmando, cara, cada momento. Que nem uma vez eu tava isso há 4 anos atrás no Rock in Rio, no show do Queen, a pessoa tirava Você sai de foto. casa? Quê? Você sai de casa? Eu sei que era show do Queen, né? E era VIP. Aí a pessoa tira foto assim. Principalmente que era vivo. E depois ela para, sabe? Volta pra cara de bunda do mundo. Cara, essa geração que fica tirando essas fotos, parecendo ter uma vida super divertida, e não é, me irrita profundamente, cara. É que eu tô velho. Você tá velho. Mas é porque, Você cara, não gosta da modernidade líquida. não, essa falsa felicidade ali. Depois dessa crítica social do Quintino aí, a gente pode seguir aqui com o Rock in Rio e o governo estadual lança o Rock in Rio Escola Solar. Você leu sobre esse projeto? Eu li só o lead, mas eu achei, o lead estava bem completinho, já tinha todas as informações. bem inclusive. interessante É aqui. bem legal. O Rock in Rio vai ajudar a instalar 14.600 painéis solares em 200 escolas públicas do estado E sabe do que foi teve até um encontro entre o Witzel e o Medina. E o Medina. E vai ser escolhido a partir de redações das escolas. Ah, isso é maneiro. bacana. Bem Isso legal, É é uma- Isso é legal que estimula também os alunos a, Não, e estudarem tem, mais, assim, tem uma economia da escola, porque tira o gasto de eletricidade, né? Claro. Então vai ser uma puta economia, um grande presente do Rock in Rio pro estado. Eu sou a favor de que o Medina seja eleito prefeito eterno do Rio de É Janeiro. uma coisa que eu já falei aqui, as pessoas discordam de falou mim. também. Eleito não, nomeado. Eu falo, A gente, prefeito é de falou, eterno. a gente falou que se o Medina for prefeito do Rio, vai ter o show do Iron Maiden ali aqui Porra, brother. na Praça 15 todo dia. Vai ter, tem um- Cara, do Iron Maiden, Red Hot e Bon Jovi sempre, cara. e Metallica Capital também. Inicial. Quê? E Metallica também.
Metallica que você vai assistir amanhã o filme, né? Amanhã eu vou na cabine de imprensa do filme do Metallica, aquele show que eles gravaram com a orquestra e tal. O Metallica que não tá no Rock in Rio, mas quase sempre tá. Porque o Metallica Ele reveza com o Iron Maiden. o Metallica veio 3 e o Iron Maiden tá vindo a quarta. Então eles vêm sempre revezando. Então depois tem Guns. Aí. Depois tem Guns E pra Bon Jovi. felicidade da Ivana. 2023 a gente sabe que tem 2021 sabe que tem Bon Jovi, Red Hot. Perguntaram pro Medina, é verdade que sempre são as mesmas 20 bandas? Ele falou, olha, é verdade. É verdade. Ele Porque só falou existe 20 grandes bandas. Ele falou, tem aí 20, no máximo 30 bandas que podem ser Headliners. headliners do Então Rock elas in se Rio. repetem. Então você vê, né? O cara tem autoestima lá em cima. Falar, não, no meu festival só 20 bandas. Ah, cara, não. Mas também, pô, Rock in Rio é o maior festival de música do mundo, né? O cara pode. O cara não é só porque o cara, eu tenho que fazer um show pra 200 mil pessoas. Porra, 200 mil pessoas não vai assistir, sei lá, uma banda que eu gosto até, o Sister Hazel. Porra, adoro Sister Hazel. Tem a menor ideia do que você tá falando. Essas 10 mil pessoas não assistem essa banda. Todinha. Pode tocar num palco menor lá, né? Não, pode tocar. Sim, não, sim. poderia tocar até no Palco Mundo. O Dave Matthews Band não é uma banda de levar grande público. E fez um showzaço. Fez um show. Mas o que eu curti mesmo no Iron Maiden esse ano é que eles pediram pra tocar mais cedo. Porra. É idade, Pensaram né, cara? pensaram nos fãs querendo ir embora mais cedo. É Mas aí idade. tem o show do Scorpions, cara. depois. Ninguém vai ficar pra ver o Eu show iria pro show dos Scorpions. Scorpions. Eu tô vendo muita gente falando isso. Vou ver Iron Maiden e vou embora mais cedo. Eu gosto de glam rock, cara. Ah, cara, eu vou lá por 3 músicas. Você Não, já cara, tá lá, cara. Você vai lá pra ver o Iron Maiden. Você já vai estar lá. Deixa eu perguntar, minha querida esposa, você ficaria no show do Scorpion? Aí, tá aí. Fã do Guns, né? A Ivana me trocaria pelo Axel. Eu tenho isso certo, assim. Você até Tem que certo. tá meio parecido com o Axel, assim, né? Gordo, da né? silhueta, assim, tá... O pessoal dizia, né? Eu quero ter o corpo do Axel, né? Agora eu tô, né? Conseguiu, o pessoal conseguiu. E é isso aí. Querem concluir o Peraí, Rock in Rio? eu queria terminar em clima bom. Então vamos pro clima bom, que é a piada de todos os dias de Quintino Gomes Freire, que é a previsão do tempo. Agora não tá mais chovendo no Rio. Choveu muito na sexta, sábado e domingo, os 3 primeiros dias de Rock in Rio. E agora o tempo abriu e a expectativa, inclusive, para a segunda metade, que não é metade porque tem um dia a mais. Para a segunda parte do evento é de sol, sem chuva. Não vai estar aquele calorão, Agora parece que domingo vai ser um calorão. Domingo? Domingo você tá perdido. No final da... Perdido. No final do Rock in Rio vai ter uma sequência de vídeos do Felipe Lucena, como ele passou, né? Que ele falou, não, eu tô aguentando carnaval. O cara tá acabado. Você também acha que vai aguentar? Ele botou uma foto no Facebook hoje, depois de 3 dias, se ele tava com aquela Estado cara, imagina depois deplorável. de 7. É cansativo, cara. Porque a equipe aqui tem que chegar 2 da tarde e sai às 4. Da manhã. Não, chegou uma da tarde. pô. Chega 1 da da tarde, tarde. tem que entrar. É complicado, cara. Perguntaram assim, por que você não vai, Quintino? Porque eu, cara, passei disso, cara. Eles são pagos pra isso. Eu não. Mas eu podia ir só pra ficar uma horinha lá. Não, cara, eu vou pensar, talvez na próxima eu fique pra ficar na sala de imprensa, com a edição de vídeo e tudo. Fica lá vendo o show rolando lá fora, que a gente não vendo pela Eu posso ir televisão. correndo te fazer companhia. Melhor coisa. Então, senhores, foi isso que aconteceu hoje no Rio. Você não falou a temperatura? Máxima Mínima 28, mínima 18. Vai fazer calor pra caceta. Um abraço.